Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece a Xangô. Salve Xangô, orixá de grande força e harmonia, protetor dos injustiçados e advogado das boas causas. Pedimos que nos envie um raio de luz e uma faísca do seu incomensurável poder, a fim de abrandarmos a violência de nossas manifestações de ódio e de rancor contra os nossos semelhantes. Mostrai-nos o caminho certo para cumprirmos a missão que nos foi determinada pelo Pai. Se nossos erros ou nossas faltas nos desanimarem, deixai-nos sentir a sua presença para seguir suas pegadas no caminho da fé e da caridade, para que assim possamos levar a sua justiça por toda a eternidade. Caô Cabecilho Xangô. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Jesus amado, Pai de poder e bondade, nos colocando aos vossos pés, elevamos o pensamento, rogando a vossa bênção e proteção neste momento. Saudamos a corrente franciscana, especialmente ao Caboclo Tupinambá, aos guias e mentores de luz da nossa corrente. Saudamos os orixás da nossa casa franciscana, especialmente a Xangô, que comanda a nossa casa e neste mês que é dele. Saudamos ainda a Iemanjá, saudamos a Fraternidade Branca Universal, São Miguel Arcanjo e a Melquisedeque. Saudamos a Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus. Saudamos o Mestre Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nossa luz, rogando, Pai, que nos envie a sua luz amorosa para que nós possamos passar por todas as nossas dificuldades com força e com fé, para que nós possamos compreender e aceitar os desígnios do Pai Maior. Rogamos, Pai, pela paz no mundo, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em cada recanto deste planeta. Rogamos pela paz no Brasil, paz no Rio de Janeiro, paz nos nossos lares e nos nossos corações principalmente. Pedimos, Pai, por todos aqueles que estão nas ruas passando necessidade, pelos enfermos, pelos idosos. Rogamos a força divina sobre todos. Pedimos pelas crianças, Pai, pelas crianças do mundo,
as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, às guerras, em meio ao desamor. Enviai a todas elas a sua força sublime, a proteção e a bênção de Maria, para que elas possam construir um mundo melhor, um mundo mais justo, mais humano, e que possam superar tantas dificuldades vividas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por todos que ajudam a nossa creche, pelos familiares, pelos professores, pelos funcionários da nossa casa franciscana. Pedimos pelos médiuns da nossa casa e por todos que vêm à casa franciscana. Rogamos luz e força para todos, Senhor. Pedimos ainda pelos encarnados e desencarnados, cujos nomes vêm ao nosso pensamento neste momento. Que assim seja. A sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, discípulos convidados. Mateus, capítulo 8, versículos 19 a 22. E chegando um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Porém Jesus disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Nesta lição privativa de Mateus e Lucas, podemos aprender o modo como devemos encarar a relação entre mestre e discípulo. O primeiro caso é de alguém que espontaneamente se propõe a seguir Jesus para onde quer que ele vá. Qual seria sua intenção profunda? Duas hipóteses apresentam-se plausíveis. Ou ele pretendia realmente ser discípulo para progredir, e neste caso a resposta de Jesus não o desanimaria, ou seu desejo era segui-lo para escrever as lições que ele dava, quer para seu uso, quer para cedê-las a quem as desejasse, quer para levá-las aos fariseus, quer para empregar-se, mediante pagamento, para exercer sua profissão. Jesus limita-se a uma resposta que, no fundo, constitui uma recusa. Ele não tem pousada fixa, não dispõe de um leito. Como empenhar-se em despesas com alguém? Não tendo conforto para si, não podia dispensá-la ao trem, e o caso encerrou-se aí. Mas o final é-nos desconhecido. Teria ele aceito as condições e acompanhado Jesus? Teria desanimado e se retirado? Tratar-se-ia de um dos 12, por exemplo, Judas Iscariotes, cujo chamamento não aparece nos evangelhos e cujo ingresso no colégio apostólico talvez tenha sido por espontânea vontade? O segundo caso é diferente. Trata-se de um chamado positivo de Jesus: segue-me. O discípulo convocado ao serviço solicita um adiamento: deixa-me primeiro enterrar meu pai. Que significado pode ter essa frase? Podia tratar-se de um pai idoso e o discípulo, querendo obedecer ao mandamento, honrar pai e mãe, pede para atender ao pai, aguardando que ele passe para o outro lado da vida. Sentir-se-ia então livre para seguir o mestre. Podia tratar-se ainda de um caso real, de morte realmente ocorrida, e a espera para o sepultamento seria coisa de 1 a 2 dias. Entretanto, pela resposta de Jesus, parece mais viável a primeira hipótese. Deixa que os mortos encarnados enterrem, cuidem de seus mortos encarnados. Tu, porém, entrega-te à pregação do reino de Deus. Teria ele ido? Ou teria preferido ficar com o Pai? Também aqui os evangelistas não esclarecem, deixando livre campo às especulações. O terceiro caso, apresentado apenas no Evangelho de Lucas,
também parece ter sido a resposta a um chamado do Mestre. Ele aceita a tarefa, mas quer despedir-se dos seus. A resposta é dura. Se queres vir já, estás apto ao discipulado, mas se voltares os olhos para trás, não serves. A comparação com o lavrador procede. Se quem guia o arado olha para trás, o sulco sai torto. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Através de Jesus, o Cristo já manifestara as condições por ele exigidas para a aceitação de seus discípulos amados. Esse ensino é agora exemplificado com 3 casos específicos, a fim de demonstrar a superioridade da união crística sobre 3 situações distintas e que, de modo geral, são as mais aduzidas para recusar-se o passo decisivo. E isso porque são 3 situações em que o homem tem a impressão de que se trata de 3 deveres fundamentais: o dever para consigo mesmo, o dever para com os genitores e o dever para com os familiares. Cristo anula os 3. O dever máximo diz respeito ao espírito eterno, não à matéria transitória. Por conseguinte, o ensino é dirigido para esclarecer que nem as obrigações para com o próprio corpo, nem para com os pais, nem para com esposa e filhos devem afastar o candidato do caminho espiritual. O exemplo dado é o vivido pela personagem humana Jesus, que não tinha uma pedra sequer para repousar a cabeça. E a lição prossegue com 2 regras básicas. Os vivos no espírito não devem preocupar-se com os mortos na carne. Isto é, os que vivem na individualidade não podem prender-se a laços puramente carnais e sanguíneos, corpo físico e duplo etérico, mas à família espiritual divina. Dirá ainda que é fundamental amá-lo mais que ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, para ser digno de dizer-se seu discípulo. Claro, portanto, o ensinamento no plano místico. No campo das iniciações, encontramos nesta lição 3 condições indispensáveis para a dedicação ao caminho. São 3 das provas essenciais a superar. A modificação da mente com transmentação requer desapego. Não é bem o caso do abandono ou de fuga, mas de não prender-se, de não inverter a ordem dos valores, de não julgar mais importante o que é menos importante. Além disso, o pretendente à evolução deve saber que não pode dar importância ao físico próprio nem ao alheio, que os profanos com seus hábitos, crenças, convencionalismos e preconceitos devem ser deixados a homenagear-se entre si, e que, finalmente, uma vez passado um grau, não pode mais voltar atrás. Esse é um passo decisivo, dado à frente não há recuo possível. Portanto, meditar bem, examinar-se, medir as próprias forças antes de arriscar-se. Uma queda depois, uma desistência, um olhar para trás saudoso podem trazer consequências graves que talvez durem séculos. Daí o provérbio: a queda do melhor é a pior. Cuidado, portanto, não alimentar pretensões que não correspondam às possibilidades, não buscar provas acima das forças reais, não dar passos maiores que as pernas, não pôr o chapéu onde a mão não alcança. Deixe-se de lado a vaidade, o desejo de parecer aos outros mais do que se é realmente, de enganar-se a si mesmo, julgando-se gigante que ainda é pigmeu. Comedimento justo é melhor que desabalada corrida, arriscando-se a quedas fragorosas. A estrada do espírito é árdua, íngreme, estreita, pavimentada de pedras pontiagudas e ladeadas de espinheiros. É preciso coragem e decisão inabalável, com prévio conhecimento das próprias capacidades.
esse evangelho é um evangelho duro. As palavras de Cristo nos parecem duras num determinado momento, mas ele nos fala do desapego, o desapego que devemos ter pela matéria, porque a partir do momento que nós decidimos caminhar na vida espiritual de uma forma correta, voltada para o Evangelho, nós temos que nos desapegar, compreender que toda a matéria fica. Mesmo o nosso corpo físico, que é matéria, fica. Mesmo aqueles que amamos, os seus corpos físicos também ficam. O que segue é o espírito. É uma lição difícil, muito complexa para compreendermos, nós que ainda estamos neste plano encarnado e ainda muito vinculados à questão da personalidade. Então, o que nos lembra sempre Jesus é para buscarmos os nossos passos segundo aquilo que a gente pode. Vamos caminhar lentamente, sim. Nós não podemos dar passos maiores do que aqueles que a gente pode. Porque às vezes por vaidade, por egoísmo, por soberba, as pessoas querem tomar decisões e fazer algumas ações que estão muito acima da sua capacidade espiritual. E aí isso causa sofrimento, isso causa dor, porque não há volta, não há uma possibilidade de retornar. Aquilo que passa, passa. O tempo vai passando. Nós não podemos fazer o tempo voltar para corrigir algumas coisas, mas podemos corrigir o rumo da nossa vida, buscando sempre no Evangelho de Cristo a força para que nossa caminhada seja tranquila, firme, e que nós compreendamos cada vez mais esta vida de espírito, que é uma vida de desapego. É muito difícil a gente compreender isso ainda, mas nós estamos sempre nessa busca, nessa compreensão de que nós precisamos nos desapegar e cada vez mais nos alinharmos com essa luz divina, com a luz de Cristo, para que a gente tenha um encontro cada vez maior e mais sublime. Então, fica estas palavras para a nossa reflexão. Neste momento, lembrando a força de Cristo, a luz divina, pedindo que essa luz nos envolva, nos fortaleça, nos traga energia para a nossa caminhada terrena. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, que a paz de Cristo envolva todos nós.